Para você que está chegando aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 31 de outubro de 2020. Nós vamos tratar de um assunto importante. Nós vamos falar do pente fino do INSS que está ocorrendo em plena pandemia. Confira agora os novos alvos e as regras para você, nesse caso, resolver o problema se você receber uma notificação do INSS. O INSS começa uma nova etapa de análise e vamos explicar agora tudo para você. Então, se inscreve aí, ative o sininho de notificações, comentem e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você quiser saber mais sobre os seus direitos, nós temos aqui no canal um grupo no Facebook, ou melhor, dois, um para programas sociais e um para o INSS. Para você participar dele, no alto aqui do canal tem os botãozinhos com o logozinho do Facebook. É só você clicar que já vai direto para o grupo. Você vai poder fazer parte, tirar suas dúvidas e participar dessa nova etapa de situações relacionadas aos seus direitos. Tá bom? Tem também o nosso novo canal no YouTube, o canal aí Te Explico, onde a gente também traz matérias exclusivas também para falar sobre os seus direitos, que a gente fez aí esse nosso novo canal, tá bom? Convocados tem agora 60 dias para apresentar os documentos e também garantir a sua renda. Sabe como? A gente vai explicar a partir de agora, se liga aí. O INSS está convocando 1,7 milhões de beneficiários para a apresentação dos documentos que serviram de base para a concessão de seus benefícios. E de acordo com o advogado especializado em direito previdenciário, pensionistas idosos estão no ponto agora de mira. As notificações que começaram em agosto são enviadas por meio de carta de cumprimento de exigência a casos em que o governo cobra a apresentação dos documentos de mais de 5 décadas. E o segurado tem 60 dias para apresentá-lo. Caso não cumpra a exigência no prazo, o pensionista pode ter o benefício suspenso. A dificuldade que os idosos enfrentam muitas vezes está em ter os documentos antigos em mãos ou conseguir a segunda via a tempo, principalmente durante a pandemia. O INSS afirma que as convocações são de benefícios com pendências cadastrais, ok? Então vamos lá mostrar para vocês quais são essas pendências. O que diz uma advogada conceituada sobre o assunto. A Adriane Bramante, presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, afirma que o prazo para o INSS rever os benefícios é de 10 anos, exceto se houver algum indício de fraude, mas afirma estar recebendo muitos casos de pensionistas com benefício concedido há décadas, como o de uma viúva de 92 anos, no caso de Candelária, Rio Grande do Sul, que recebe a pensão por morte há 40 anos e após a carta do INSS terá de apresentar RG, CPF, certidão de casamento e certidão de óbito, além da carteira profissional do marido. Se você pensa que acabou, não acabou não, hein? Outro caso relatado pelo IBDP é de uma pensionista com 85 anos de São Paulo que recebe o benefício há 52 anos e tem 60 dias para apresentar os documentos que ela acredita que o marido nunca teve. Em Brasília, uma senhora de 86 anos está desesperada em busca de uma inexistente carteira de trabalho do falecido para comprovar a pensão por morte que recebe no caso, os 58 anos do INSS. Mesma situação de uma viúva de Porto Alegre que terá de buscar junto aos órgãos públicos a papelada, afirmou a advogada do IBDP. Essas idosas não têm mais a documentação que o INSS está pedindo. É um caos, diz Bramante, que questiona a convocação do INSS durante a pandemia de beneficiários que são, na maioria, do grupo de risco. A presidente do IBDP afirma que é fundamental
cumprir com a solicitação, apresentando o que tiver em mãos. No caso da impossibilidade de apresentar algum documento solicitado, a advogada orienta buscá-los junto aos órgãos públicos, como Receita Federal, por exemplo, no caso do CPF, ou fazer uma declaração de cumprimento de exigência ao INSS, informando não possuir mais nada, ok? Veja outra opinião de quem conhece na área. A advogada Rita Riff, diretora do Brazilian Prev Consultoria, aconselha o beneficiário convocado a ler atentamente a exigência feita pelo INSS e acionar a Justiça para pedir a manutenção do benefício enquanto os esclarecimentos são prestados na via administrativa. O grande problema está quando essa caça às bruxas se dá de forma unilateral, sem dar oportunidade de defesa aos segurados, visto que os critérios para revisão são pouco claros e objetivos. Sugiro que os beneficiários resguardem seus direitos ingressando com a ação judicial a fim de manter seus benefícios, disse Rita. Vamos dar continuidade aí. Observação importante, hein, gente? Se o pensionista ou a pensionista receber aquele benefício há mais de 10 anos, ele não pode ser revisto pelo pente fino, a não ser que o INSS demonstre que há um indício de fraude na concessão daquela pensão. Do contrário, eles não têm o direito de ficar pedindo documentação sob pena de cortar o benefício de pensão. Isso tem acontecido muito, afirma a advogada Carolina Centeno, do IBDP. Recebi queixas de pessoas que recebem há 30 anos e foram convocados sem nenhuma justificativa. Nesses casos, é bom procurar um advogado para ver se há algum indício de fraude ou não, aconselha a especialista. O INSS afirma que as convocações estão relacionadas à pendência cadastral, não adentrando nesse momento das regras de direito que geram o benefício. O que diz o INSS? Segundo o órgão previdenciário, o cumprimento da exigência poderá ser realizado de forma remota por meio do site ou aplicativo do INSS. A documentação deve ser digitalizada e anexada no sistema. No caso de atendimento presencial, o pensionista tem o prazo de 60 dias para agendar o serviço de cumprimento de exigência a contar do recebimento da data de convocação. A entrega dos documentos pode ser feita na forma expressa por terceiros, com os dados de agendamento. Nesse caso, os documentos são colocados em uma urna instalada em porta nas agências da Previdência Social. O INSS afirma ainda que os documentos solicitados podem ser apresentados por cópia simples, conforme dispõe a Portaria 892 de 3 de 9 de 2020, que dispensa a apresentação de documentos originais necessários à atualização do Cadastro Nacional de Informações Sociais, chamado de CNIS, e análise de requerimento de benefícios e serviços. Ok? Como apresentar a documentação? Para começar aí, pela internet, para cumprir a exigência pela internet, é necessário acessar o site Meu INSS ou o aplicativo com login e senha. Na página ou aplicativo é preciso escolher o serviço cumprimento de exigência, tá bom, gente? Já nas agências do INSS, segundo o INSS, caso o segurado não consiga fazer o envio do documento pelo Meu INSS, deve agendar o cumprimento dessas exigências em uma agência do INSS. Para efetuar agendamento, ele precisa ligar na central 135 e escolher a opção entrega de documentos por comprovação, tá bom? Confira aqui o modelo de carta de exigência do INSS que está sendo enviado. Preste atenção aí. Caso não tenha os documentos solicitados, veja abaixo um exemplo de carta para incluir na apresentação ao responsável pela agência, ou melhor, essa carta aqui é para você apresentar para o INSS caso falte algum documento. Se liga aí. Caso não tenha os documentos solicitados, veja abaixo
um exemplo de carta para incluir na apresentação. Abre aspas, ao responsável pela agência da Previdência Social, você coloca seu nome, seu CPF, seu número do PIS, conforme carta de exigência aí coloca a data que você recebeu a carta, deixo de apresentar a documentação exigida, uma vez que não a tenho. Dessa forma, solicito que o processo seja analisado no estado em que se encontra. Atenciosamente, aí você coloca o seu estado, a data, o mês e o ano. Faz a sua assinatura e coloca e envia para o INSS. Ok? Bom, onde conseguir os documentos do segurado falecido? Certidão de óbito é possível conseguir a segunda via da certidão em cartório aonde ela foi emitida. É preciso apresentar documentos que comprovem que você é o herdeiro legal, no caso, a certidão de casamento, por exemplo. Caso não lembre o cartório, pode ir à administração do cemitério onde o segurado foi enterrado, informando a data do óbito e do enterro ou o local de cremação, ok? Sobre o RG, com a certidão de óbito em mãos, para tirar a segunda via do RG é preciso ir a uma unidade de registro da Polícia Civil ou centro de atendimento integrado do seu estado, como Poupa Tempo em São Paulo, tá bom? Já em relação ao CPF, vá a uma unidade de atendimento da Receita Federal com a certidão de óbito, comprovante de parentesco ou procuração para solicitar a segunda via do CPF. É possível pedir a inscrição do segurado falecido no cadastro, caso ele ainda não tenha sido inscrito na Receita Federal. Carteira de trabalho. Informe o número do PIS, PASEP ou do NIT. Essas informações podem ser obtidas em uma agência da Caixa Econômica Federal, no Poupa Tempo ou em uma unidade de atendimento do Ministério do Trabalho. A opção da carteira de trabalho digital está disponível no site empregabrasil.mte.gov.br/carteira de trabalho digital. A fonte da matéria de hoje, dia 31 de outubro, é o site agora.foliol.com.br e também o site UOL. Tem alguma dúvida? Comenta no vídeo, ativa o sininho de notificações, se inscreve aí no canal e vem junto!